Que louvor abençoado. Como é bom poder louvar ao Senhor. Como é bom entoar hinos de louvor a Deus. Porque através dos hinos, através das canções, nós expressamos também uma forma de adoração a Deus, de engrandecimento a Deus. Bom, queridos, queremos nesse momento entrar na palavra. Eu quero convidar você a pegar aí novamente a sua Bíblia. Pegue aí a tua Bíblia, por favor. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, capítulo que foi escrito por João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Vou dar um tempo aí para você pegar a tua Bíblia e a gente vai fazer a leitura. Amém? Todos acharam? Então eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. E diz assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Amém? Então, queridos, quero compartilhar essa palavra com você. Esse texto é um texto muito rico, é um texto muito abençoado. É um texto que vai falar sobre um novo nascimento, que é regeneração, né? Que é uma doutrina fundamental cristã, né? Que é o novo nascimento, que é você ser regenerado. E aí nós vemos aqui a Bíblia nos fazendo um relato de que um homem chamado Nicodemos, que era príncipe da sinagoga, ou seja, era um homem muito importante dentro daquele cenário religioso e também político de Israel, no contexto aqui. E a Bíblia vai dizer que esse homem ele vai procurar Jesus. A Bíblia diz que esse homem procura Jesus não num momento qualquer, mas ele procura Jesus à noite, ele procura Jesus escondido, porque mesmo fazendo essa declaração que ele faz aqui no verso 3, diz, reconhecendo que Jesus ele vem da parte de Deus, entendendo que Jesus ele foi enviado por Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, mestre, que tu fazes, se Deus não fosse com o Senhor. Então eu creio que o Senhor é de Deus. Mas ele vai procurar por Jesus à noite, escondido, porque ele não tinha medo de qual seria a reação, né, da classe religiosa, né, dos outros príncipes da sinagoga, de toda a própria nação de Israel, daqueles que não criam na palavra de Jesus. Então, por isso, ele vai conversar com Jesus de noite. Por quê? O que está havendo dentro da cabeça de Nicodemos? Segundo a teologia judaica, toda a pessoa que ela era israelita, né? Que ela tinha como descendência Abraão, isso na cultura judaica, na teologia judaica, era segurança, né? Era uma certeza de que essa pessoa tinha entrada no reino dos céus praticamente garantida. Pertencer a Israel e vir da linhagem de Abraão, ser filho de Abraão, né? O sangue, né? Porque eles descendem de Abraão. Então, na cultura, na teologia judaica, isso já era um cartão de visita. Então, quer dizer, o que está passando na cabeça de Nicodemos? Ele começa a ouvir Jesus pregando, ele começa a ouvir Jesus anunciar que o reino dos céus está chegando, que para entrar no reino dos céus é preciso se arrepender, e isso traz dentro da cabeça de Nicodemos um conflito. Porque ele está ouvindo Jesus pregar para quem? Para os judeus. Ele está ouvindo Jesus pregar para a nação de Israel. Então, dentro da cabeça dele, isso gera um conflito e isso para ele é perturbador. Perturbador porque ele pensa, bom,
Eu sou descendente de Abraão. E a teologia judaica, aquilo que eu sei, sendo descendente de Abraão, eu tenho uma vaga praticamente garantida no céu, porque eu vim da descendência de Abraão. Agora aparece um homem pregando de que não é bem assim, é preciso se arrepender, é preciso confessar os seus pecados, e aí sim eu vou entrar no reino dos céus. Então, dentro da cabeça de Nicodemos, isso é perturbador para ele. Ele não entendia o novo nascimento, ele não entendia o que era isso. Então, ele vai procurar por Jesus, ele vai à noite com medo do que poderia acontecer se outros príncipes da sinagoga ficassem sabendo que ele foi procurar Jesus. E ele chega, procurando Jesus, e ele faz essa declaração: Senhor, eu sei que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não fosse com o Senhor. E aí Jesus, sem que Jesus perca a oportunidade, Jesus vai logo sendo bem direto com Nicodemos. Nicodemos, olha só, o que eu tenho para te falar é o seguinte: necessário é nascer de novo, ou seja, necessário é você ser regenerado, necessário é você morrer para esse mundo e nascer de novo no reino dos céus. É necessário. Só que Nicodemos continua não entendendo. E aí no verso 4, ele pergunta para Jesus, ainda que tem até um pouco de sarcasmo nessa pergunta, mas ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele faz essa pergunta para Jesus, porque ainda que ele faça essa declaração de que ele sabe quem é Jesus e que ele tem certeza que Jesus veio amando de Deus, a mensagem que Jesus está trazendo é uma mensagem perturbadora, não só para ele, mas para a nação de Israel. É uma mensagem que incomoda, é uma mensagem que dentro da cabeça dele tem algo muito confuso. E por isso ele vai procurar Jesus, mas procura Jesus às escondidas, mas sabendo que Jesus vem de Deus e ele quer tirar essa história limpa, ele quer entender, ele quer conversar, ele quer que Jesus o ensine como isso pode acontecer, como isso funciona, o que na verdade é essa mensagem, Senhor, que o Senhor está trazendo, que é necessário arrependimento, que é necessário uma mudança de conduta, que é necessário eu me arrepender, confessar os meus pecados, e aí sim eu tenho entrada no reino dos céus. Então, esse homem quer entender o que significa isso. E ele vai até Jesus. E ele começa esse bate-papo com o mestre. Ele começa a conversar com Jesus. E Jesus, logo de cara, vai lhe dizer: necessário é nascer de novo. Necessário é. O que Jesus estava dizendo para ele? Nicodemos, necessário é que você reconheça que você é pecador, você se arrependa dos seus pecados, e ao se arrepender dos seus pecados, você confesse a Cristo como Senhor, e aí sim, você nascerá de novo. Você morrerá para essa vida, para nascer novamente. Para nascer novamente. E no versículo 4 é quando ele faz a pergunta: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí no versículo 5, Jesus mais uma vez vai responder. Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está explicando para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E como você nasce de novo? Você nasce de novo não mais da vontade do homem. Você nasce de novo não mais da carne e do sangue, mas é um nascimento da água e do Espírito. É um nascimento que vem de cima, não mais um nascimento natural. É como eu lhe falei um pouco antes. É necessário morrer. Primeiro você morre. Morre para como? Morre para esse mundo. Morre para os desejos desse mundo. Morre para as intenções desse mundo e nasce de novo. Não mais da carne e do sangue, não mais da vontade do varão ou da varoa, mas da vontade da água e do Espírito, ou seja, da vontade de Deus. Você nasce agora, tem um novo nascimento, porque você recebe um novo coração e você entende que aquela vida não é mais uma vida compatível com os propósitos de Deus.
Não é mais uma vida que glorifica a Deus, não é mais uma vida que agrada ao coração de Deus. E aí Jesus no versículo 6 ele vai continuar, olha, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, todo aquele que nasce da carne, ele é carne. Ele tem a carne dentro de si, ele é governado pela carne, ele é conduzido pela carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Novo nascimento, regeneração, nova criatura, metanoia, mudança de mentalidade, mentalidade nova, nasceu de novo. E aí vamos para o 7. Não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos responde mais uma vez, Senhor, como pode ser isso? E aí no versículo 10, Jesus lhe diz, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho, Jesus está falando do testemunho dele. 12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis quando vos falar das celestiais? Jesus está indagando a Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, é mestre da lei e não entende isso, não consegue compreender isso? Eu ainda estou conversando com você das coisas naturais, das coisas terrestres. Como você vai então compreender quando eu começar a falar com você das coisas espirituais, das coisas que procedem do Espírito? Se as terrestres ainda você tem uma certa dificuldade de entender, quando eu começar a falar com você das coisas do Espírito, as coisas que são espirituais, você sendo mestre em Israel, você ainda não consegue ter entendimento. Por isso que eu estou dizendo para você, Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque aquele que nasce de novo, aquele que se arrepende, aquele que morre para este mundo, Nicodemos, meu Pai, ele o receberá como nova criatura e o Espírito Santo habitará em você e você começará então a discernir, a entender as coisas do Espírito. Mas no momento ainda, você é carne, você vive nas coisas da carne, você entende, você quer tentar entender as coisas da carne, mas quando você nascer de novo e começar a entender as coisas do Espírito, porque o Espírito habitará em você, a sua visão, ela será ampliada, o seu entendimento, sim, ele se abrirá, porque você recebeu do Espírito Santo pelo novo nascimento. E aí Jesus continua dizendo para ele, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está tentando falar com Nicodemos, queridos? Jesus está começando a falar para ele do plano de redenção, da sua missão, do propósito de ter vindo à terra, do propósito do Deus Todo-Poderoso encarnar na forma humana e habitar entre nós para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. E qual é esse propósito? Reconciliar o mundo consigo mesmo. Pagar o preço do pecado na cruz do Calvário, para que o homem seja reconciliado com ele, para que o homem possa novamente ter acesso ao trono da glória de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus está apresentando para ele, está dizendo, Nicodemos, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Assim importa também que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e padeça e seja morto, mas ressuscitará e justificará a humanidade. É necessário que tudo isso aconteça, porque esse é o propósito, essa é a missão, para isso eu vim à terra, para isso eu me manifestei, para pagar o preço que o homem não pode pagar, para derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
Então eu vim para cumprir todo o propósito, eu vim para cumprir toda a promessa que Deus fez lá atrás, lá no Antigo Testamento, a promessa de enviar alguém que esmagaria a serpente e que restauraria todas as coisas para Deus. E aí, no versículo 16, que é o versículo mais conhecido de toda essa narrativa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, então, ele apresenta o seu ministério a Nicodemos. E ele diz: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, de tal maneira que ele enviou a mim, Jesus Cristo, seu Filho, para que, através do meu sacrifício, eu reconcilie todas as coisas novamente com o Pai. Eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas eu vim ao mundo me entregar em favor do mundo. Eu vim ao mundo me entregar em favor do ser humano que Deus criou e se rebelou contra ele. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também vai dizer em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo. Ele veio se fazer maldito, se fazer maldição em nosso lugar, assumindo sobre ele toda a nossa condenação. E é sobre isso que Jesus está tentando falar com Nicodemos, explicando para Nicodemos o seu propósito, explicando para Nicodemos qual a sua missão na terra, explicando para Nicodemos por que ele veio e por que é necessário nascer de novo. Jesus está falando para ele sobre o plano de redenção, sobre o plano de restaurar a humanidade, sobre o plano de reconciliar a toda a humanidade com o Pai. A humanidade que estava afastada de Deus, a humanidade que naquele momento tinha inimizade com Deus, era inimiga de Deus. Essa inimizade só teria fim quando Cristo tomasse sobre ele todo o nosso pecado e desse a sua vida em nosso resgate. Então, Jesus explica para Nicodemos, por isso, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário arrependimento, confissão de pecados e é necessário que você receba Cristo Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Porque essa é a minha missão. Entregar a humanidade restaurada, justificada para meu Pai. Uma humanidade que nasceu de novo, que recebeu o selo do Espírito Santo, outorgada por Deus, para viver uma vida nova, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante e para viver uma vida eterna com o Senhor. Por isso que é tão necessário, Nicodemos, nascer de novo, não mais da carne e do sangue, não mais da vontade do homem, não mais da vontade da mulher, mas agora nascer de novo da água e do Espírito e da vontade de Deus, o nosso Pai. Ser restaurado, regenerado. E não mais regenerado talvez pelo homem, talvez por alguma coisa dessa terra, não, mas restaurado por aquilo que vem de cima. Restaurado, podendo ter aí sim entrada no reino dos céus. Aí sim, não mais essa crença da teologia judaica de que todo aquele que descende de Abraão, ele tem acesso ao céu. Não, não mais. Porque agora, através do sacrifício de Jesus, aí sim,
Todo aquele que confessar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, todo aquele que confessar Jesus, ele sim tem acesso ao reino dos céus, porque foi regenerado, se arrependeu dos seus pecados. Jesus o justificou e o recebeu, o perdoou e o recebeu para ele. E aí sim, nós temos, através do novo nascimento, através da regeneração, acesso ao céu. Nós podemos entrar pelas portas do céu, pela entrada da frente, e não mais pensar que uma teologia, por eu ser descendente de Abraão, eu teria a minha entrada no reino dos céus garantida. Então Nicodemos aqui ele consegue perceber que não mais é por sangue, o sangue de Abraão, a descendência de Abraão, é por sangue, mas pelo sangue de Cristo Jesus, derramado no madeiro, que trouxe justificação e que trouxe uma porta aberta, novamente, para todo homem que confessar a Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, você tem entrada ao trono da glória do Deus Todo-Poderoso, porque você nasceu de novo. Você foi gerado, mas não gerado pelo homem, você foi gerado pelo Espírito. E o Espírito habita em você agora. E você tem liberada a sua entrada no céu. Queridos, é disso que nós estamos falando. De um amor que é extraordinário. De um amor que é indescritível. Um amor que Deus envia o seu Filho ao mundo, um mundo caído, um mundo pecador, um mundo onde a maldade impera, um mundo que a cada dia mais se aproxima do inferno, mas Deus, por amor, Ele envia o seu Filho Jesus, para que através do sacrifício, do sangue de Cristo derramado naquela cruz, nós pudéssemos ser reconciliados com esse Deus de amor, com esse Deus de graça, com esse Deus de poder. E aí, nascer de novo para a glória de Deus. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Pai, queremos em nome de Jesus te agradecer e te engrandecer. Agradecer ao Senhor pelo plano de redenção. Agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade e por esse amor que é extraordinário e maravilhoso. Deus, obrigado porque através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com o Senhor, porque Jesus nos justificou e nós recebemos o novo nascimento. Nós fomos selados com o teu Espírito. Nós não nos alegramos, não temos prazer, Senhor, nas coisas que o mundo tenta nos oferecer, porque nós não somos dessa terra, nós somos apenas peregrinos aqui, mas há um local para nós ainda, há um local esperando por nós, há um reino esperando por nós, há uma mansão celestial que nos aguarda, que nos foi criada antes da fundação do mundo. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque hoje nós fomos reconciliados com o Senhor. Muito obrigado porque nascemos de novo e temos garantida a nossa entrada no céu pelas portas da frente, pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado pela tua graça super, hiper abundante. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de sermos o templo do teu Espírito, a morada do teu Espírito, a habitação do Senhor, pois é um privilégio sermos a tua casa, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, ela possa tocar cada coração, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que irá assistir depois, que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre sobre esses corações, sobre o novo nascimento,
que é necessário nascer de novo, que é necessário se arrepender dos seus pecados e que é necessário confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que o teu Espírito, Senhor, toque cada coração e que haja, ó Deus, nós cremos, várias pessoas nascendo de novo através da tua palavra, através desse vídeo, ó Deus, que alcance muitos e muitos corações para a glória do teu nome. Nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, orando no nome santo do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Então nós chegamos ao fim desse culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos, podendo ministrar a palavra, podendo louvar o nome do Senhor e podendo ser alimentado pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso alimento, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece a cada dia. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, que o Senhor abençoe você, a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus planos. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor e Deus te conduzirá por um caminho abençoado para a glória do nome dele. Deus te abençoe. Tchau, tchau.